Oi, oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês, gente? Bom, cá estamos para mais uma aula nossa de química, dar continuidade aí ao nosso conteúdo, certo? E hoje começamos então o nosso módulo 6. Nosso módulo 6, que é um módulo muito interessante, né? Na minha opinião, muito bacana, que nós falaremos sobre o petróleo, né? Essa substância tão importante nos dias de hoje, porém com vários detalhes e várias propriedades que nós precisamos comentar. Então a gente começa o nosso módulo 6, que começa a partir da página 516, e ao longo dessa aula nós vamos falar sobre ele. Bom, como nós não temos tantos módulos para trabalhar, e para a gente ir com calma, para vocês entenderem bem, eu vou dividir esse módulo em duas aulas, certo? Na primeira aula eu vou abordar a importância do petróleo, a origem dele e as propriedades, comentando também sobre acidentes que podem ocorrer e que a gente sabe que infelizmente ocorrem. E daí na outra aula a gente fala dos produtos, tá? Dos produtos que são retirados a partir do petróleo e como ele pode ser tratado, né? Para virar cada produto, como que ele é tratado para que aconteça isso daí, certo? Então, hoje a gente começa aí na introdução dessa substância super importante para a gente, para nossa vida, certo? Então, vamos lá. Falaremos sobre petróleo. Petróleo, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. E quando a gente fala, geralmente vem o que na nossa cabeça? Vem os combustíveis, né? Vem a gasolina, vem o óleo diesel, que a gente sabe que é feito a partir do petróleo. Porém, não vamos esquecer que a gente tem vários derivados dessa substância, tá? Uma delas, que é importantíssima, é o plástico, certo? Então, o plástico também é um derivado de petróleo e super importante para gente, para o nosso dia a dia, certo? Então, em relação à importância, é indiscutível, né? É um produto que está na natureza, que a gente extrai, explora esse produto, faz um determinado tipo de processamento e vai obtendo os diferentes produtos que nós podemos ter a partir dele, certo? Muito bem, vamos falar das propriedades. Quando falamos em petróleo, geralmente, se eu perguntar para vocês qual é a cor do petróleo, eu tenho certeza que, se não forem todos, a maioria vai falar que ele é preto, certo? Ele é preto? Na maioria dos casos, sim. Porém, não necessariamente ele é preto. Por quê? Quando eu falar sobre a origem, vocês vão ver que, dependendo dessa origem, ele pode ter diversas composições, certo? E aí, nós temos o preto, que, por exemplo, no Brasil, quando a gente encontra, é o preto que nós encontramos, mas também nós podemos ter um marrom escuro e também uma cor ferrugem, um dourado, certo? Então essas são as variações da coloração do petróleo e não significa, gente, que ele é mais puro, que ele é menos puro, que ele é melhor, não tem essa relação. O motivo dessa diferenciação de cor é a origem, como ele foi formado lá atrás, certo? Então não tem assim o que é melhor, o que é pior, o que é mais eficiente, não tem nada disso, combinado? Bom, então, coloração preto, marrom, dourado e assim vai. Muito bem. Outras características do petróleo. O petróleo, pessoal, ele é uma substância viscosa, né? Ele é bem viscoso, ele não é fácil de escoar, ele não é fluido, ele é aquela coisa pegajosa que se eu derrubo, ele não vai embora, né? Igual uma água, se eu derrubo, ela vai cair no chão. Não, ele fica aquela coisa gosmenta, viscosa. Essa é a propriedade dele, é a característica dele. Por ser um óleo, ele apresenta essa viscosidade. Outra coisa também importante é que, por causa dessa textura, esse óleo, esse petróleo, ele é solúvel em água, porém uma solubilidade muito pequena, certo? Então ele não se mistura
com a água completamente. Ele tem uma solubilidade, porém ela é baixa. Não é igual a gente pega a água e o açúcar e mistura, fica uma coisa única, a gente nem vê, certo? Também não é igual o óleo de cozinha, que não se mistura em nenhuma hipótese. Ele tem uma mistura, mas não é uma mistura completa, é uma baixa solubilidade, certo? Muito bem. Então nós vimos também essa parte de solubilidade que não é grande. Outra propriedade do petróleo, qual é? É a densidade. A densidade do petróleo é menor que a da água. Lembrando aí para vocês que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Do petróleo, ele é menor. Quanto, professora? Depende da composição, tá? Mas todos eles, a densidade é menor. Densidade menor, solubilidade baixa, coloração preto, marrom, dourado. E aí vamos falar também sobre a facilidade que o petróleo tem em realizar reações de queima, né? É muito fácil o petróleo ele ter uma reação de combustão, que é uma queima, aconteceu uma explosão, tanto é que nas várias plataformas de vez em quando acontecem explosões, porque esse material ele é ele é um combustível, então ele faz essa reação de combustão muito rápida, tá? E é isso, tá? As principais propriedades do petróleo são essas: coloração, a textura, que é viscosa, a solubilidade, que é muito baixa, muito pequena, densidade menor que a água e essa facilidade em pegar fogo, em fazer reações de combustão. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do petróleo. Mas antes disso, eu já queria falar para vocês que o petróleo ele é considerado uma substância fóssil e não renovável. Não renovável, professora? Como assim? O petróleo que a gente tem hoje é o que a gente tem hoje, certo? Por exemplo, eu tenho uma plantação de cana-de-açúcar e eu começo, né, a usar essa cana para as usinas, para a produção de açúcar, para a produção aí de álcool, e a minha cana-de-açúcar começa a acabar. O que eu faço? Eu vou lá, planto de novo e tá tudo certo. Isso a gente considera um bem renovável, eu consigo renovar, eu consigo de novo plantar cana-de-açúcar. O petróleo, não. O que a gente tem, vai usando, vai acabando, tá? Por isso é que ele é considerado um recurso natural não renovável, certo? E aí, o grande zelo que a gente tem que ter com esse produto, até porque ele também tem os impactos na natureza, certo? Muito bem, vamos falar um pouquinho aí dessa origem do petróleo. Bom, existem várias teorias, várias suposições da origem do petróleo, mas eu vou falar para vocês qual que é a mais aceita, certo? Então, para a maioria dos cientistas, o petróleo é uma substância que foi criada, produzida, é resultado, na verdade, de milhões de anos atrás, né? Então, ela foi formada há milhões de anos atrás. E o que aconteceu? O petróleo, ele é fruto de restos de seres vivos, tá? Restos de plantas, restos de animais. Que aconteceu o que com eles? Eles ficaram lá no subsolo, né? Eles ficaram aí nas regiões mais profundas do solo. E aí, eles foram sendo cobertos, esses restos foram sendo cobertos por sedimentos. Esses sedimentos, então, vários grãozinhos, várias partículas foram encobrindo esses restos de seres vivos e aí formou-se o que a gente chama de rochas sedimentares, que vocês já estudaram e vocês sabem o que são rochas sedimentares. Esse acúmulo de rochas sedimentares fez com que criasse condições ideais, condições apropriadas para que essa matéria orgânica ela se transformasse em petróleo. Então, essa matéria orgânica que fazia parte de restos de animais, de restos de vegetais e de outros seres vivos, por ela estar envolvida por rochas, né, por sedimentos que formam as rochas,
ela foi, essa matéria orgânica ela foi se transformando e aí formou o nosso petróleo, certo? E aí, essa formação não é de uma hora para outra, por isso que a gente fala que foi formado há muitos e muitos anos atrás, certo? Onde a gente pode encontrar? Só nas profundezas, no subsolo do oceano? Não. Em terra firme nós também podemos encontrar e nos oceanos. Nós temos hoje o maior região do mundo onde se tem petróleo é o Oriente Médio, né? Ele é o grande exportador mundial de petróleo. Porém, o Brasil, ele vem chamando uma atenção, né? O Brasil hoje, ele tem uma atitude, uma postura de importador, então a gente compra esse petróleo de outros países, porém, com a descoberta da camada de pré-sal, que daqui a pouco a gente fala mais sobre ela, muitos acreditam que essa postura do Brasil possa mudar, tá? Que de importador a gente possa vir a se tornar um exportador. Claro que depende de muitas coisas que a gente discute logo mais. Bom, então essa é a origem do petróleo. Restos de seres vivos, de plantas, de animais que ficaram lá no subsolo, foram encobertos por sedimentos, esses sedimentos formaram as rochas sedimentares, o acúmulo dessas rochas propiciou uma condição ideal para que essa matéria orgânica se transformasse em petróleo, certo? É essa a teoria, o que a gente mais aceita em relação à origem do petróleo. Muito bem, por ele ter essa origem, nós consideramos essa substância como um fóssil, né? Porque ele vem aí de um processo de fossilização e como uma substância também não renovável. Então a gente não consegue produzir, né? Vocês viram que para produzir foram milhões e milhões de anos, milhares de anos, certo? Onde que a gente encontra o petróleo? Bom, no subsolo, certo? E nesse subsolo a gente esses restos de seres vivos, eles eram muitas vezes frutos de seres vivos que estavam no oceano primitivo. O oceano primitivo era o oceano de antigamente, que era a composição era totalmente diferente do que é hoje. Por causa disso, quando é encontrado um lugar onde tem petróleo, como que a gente encontra esse petróleo? Aí vocês têm um esqueminha bem bacana na página 517. Então, o que acontece, né? Eles perfuram o subsolo. A gente tem várias camadas aqui, né? Desse solo, desse subsolo. E aí, nós encontramos aqui, primeira coisa que é encontrado, que inclusive é um sinal de que possa ter petróleo, é essa camada de água, tá? Essa água não é qualquer água, porque a gente sabe que existem os lençóis freáticos, né? Essa água é uma água salgada, tá? Por quê? Porque esses restos de seres vivos, muitas vezes estavam, eles foram preservados, eram seres vivos marinhos. Então, lugares que hoje não tem oceano, mas que já foi oceano um dia. Então, aqui a gente encontra água salgada. Lembrar que os nossos lençóis freáticos são corpos de água doce. Aqui não, aonde tem petróleo é uma camada de água salgada. Logo em cima aqui tem o petróleo. Essas cores, gente, tudo fictício, tá? Não necessariamente tem que ser assim. Aqui então a gente tem a camada de petróleo e aqui em cima nós temos outro produto muito importante também. Quando vai extrair aí o petróleo, acabam também extraindo essa substância que é o gás natural, tá? Que é o que faz aí parte do botijão de gás, do gás de cozinha, enfim, várias casas têm um encanamento para gás, casas, edifícios, enfim. Então aqui, junto com o petróleo, a gente tem uma camadinha de petróleo e aqui a gente também tem a camada de gás natural, que também é importante
uma substância importante para a economia, né? Principalmente aí para a produção de energia. Então, aqui são as formas que vocês, quando vai acontecer uma extração de petróleo, é isso. Eles perfuram o solo, né? E aí, se eles encontram essas condições, muitas vezes quando eles encontram água salgada, indica que é um local aonde foi encontrado, onde tem aí a existência de petróleo. Certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho dessa coisa que eu falei para vocês, de que hoje o maior detentor de petróleo é o Oriente Médio, certo? Porém, o Brasil, ele pode ter uma mudança no cenário petrolífero. Por quê, pessoal? A gente tem aí, então, a empresa brasileira que está envolvida diretamente com a extração de petróleo é a Petrobras, né? E ela instala várias plataformas petrolíferas nos nossos oceanos, né? Nos nossos mares. Essas embarcações são os navios, né? Existem navios, esses navios, eles têm vários equipamentos para fazer a extração a fazer primeiro a descoberta, né? Primeiro eles estão lá para descobrir. Tem nessa região? Não tem? Então eles vão explorar aquela região com a ajuda de diversos equipamentos. Depois que eles encontram, eles têm então a possibilidade de perfurar o subsolo para extrair essa substância. Muito bem. O que aconteceu? Nós descobrimos, né, foi descoberto aqui no nosso país a camada pré-sal. Camada pré-sal, gente, é um subsolo muito profundo, tá? Para vocês terem uma ideia, do mar, ele fica aí a 5.000, 7.000 metros de profundidade, então é muito profundo. Essa é a camada pré-sal. Por que ela chama camada camada pré-sal? Porque a gente tem aqui, ó, um esqueminha dos nomes que a gente dá para as profundezas, né? Para a profundidade. Então a gente tem aqui o mar e aí a gente tem o fundo do mar e aqui é uma camada pós-sal, aí uma camada que a gente chama de sal e a camada pré-sal. Essa reserva de petróleo que foi descoberta no Brasil, então ela tá bem aqui, bem nessas profundezas aí, como eu falei para vocês, 5.000 metros a 7.000 metros. Ou seja, para eu extrair esse petróleo, tem que ter muito trabalho, muita perfuração, certo? Não é um trabalho super fácil, não é. Primeiro, que precisa de vários equipamentos para descobrir, porque é tão fundo que você não consegue ir lá. Então, você precisa de equipamentos que vão te mostrar que tem. E aí, por que eu falo que talvez possamos tornar exportadores de petróleo? Porque depende de alguns fatores. Primeiro, a gente sabe da existência da camada de pré-sal brasileira, porém nós não sabemos exatamente quanto de petróleo que nós temos aí, certo? Ainda é preciso estudos, ainda é preciso pesquisas para ter um número mais perto do que provavelmente é a verdade. E outra coisa é que, claro, depende de políticas, né? Depende de investimento, depende de como que vai ser levado isso, né? A seriedade para essa exploração, porque não é uma tarefa fácil, não é barato, não é nada tão tranquilo. Porém, se nós realmente encontrarmos uma grande quantidade, pode ser aí uma coisa enriquecedora para o Brasil, né? Um produto muito valioso para o nosso Brasil, certo? Muito bem. O que a gente tem? Outra coisa que eu queria falar em relação à composição. O petróleo, gente, ele é feito principalmente, a gente chama ele de a parte química dele, a composição química, a gente fala que eles são hidrocarbonetos, tá? O que são hidrocarbonetos? São elementos que são substâncias que são formadas por carbono e por hidrogênio, né? Então, o petróleo ele é formado por elementos químicos que são o carbono e o hidrogênio. Podem ter mais elementos associados? Pode. Por exemplo, a gente pode ter petróleo que tenha também enxofre. E aí, esses que têm enxofre, quando ele ocorre a queima, ocorre a combustão, ele libera o enxofre para a atmosfera e é um dos causadores de chuva ácida. Chuva ácida que a gente sabe que é um grande responsável aí
pela um fenômeno que tem a ver com a poluição do ar. Então, a estrutura básica de uma molécula, né, de um petróleo é a composição de carbono e de hidrogênio, por isso que eles são chamados de hidrocarbonetos. Porém, essa combinação, embora sejam poucos elementos, não é muito simples, tá? As ligações entre esses carbonos e hidrogênios não são fáceis, são umas combinações bem complexas. Mas para vocês saberem, então o carvão ele é formado de elementos de hidrogênio e elementos de carbono, por isso são chamados de hidrocarbonetos. Muito bem, agora a gente sabe então que muita gente tem essa noção que acha que petróleo só é encontrado no fundo do mar. Não necessariamente, tá? A gente pode encontrar em terra firme e normalmente quando a gente encontra em terra firme são locais que antigamente tinham oceano, tá? Então é um indicativo de que aquela região, se foi encontrado petróleo, antes era mar. Bom, várias plataformas estão espalhadas pelo mundo. No Brasil a gente tem várias aí localizadas por diferentes partes. No Rio de Janeiro a gente tem bastante, no Espírito Santo, todos estudando e vendo, além de procurar pontos que possam ter petróleo, fazendo a extração, que não é uma tarefa fácil, mas depois a gente fala disso mais pra frente. Bom, como não é uma tarefa fácil, muitas vezes pode acontecer o quê? Acidentes envolvendo o derramamento de petróleo, certo? Esses acidentes podem acontecer em 3 fases, tá? Uma é a extração, quando eles vão lá perfurar o subsolo, acaba vazando, às vezes aconteceu algum problema e acaba esse petróleo vazando, né? E se vaza para o mar, temos danos muito grandes para o ambiente, diretamente para o ambiente, para as pessoas, enfim, para todo mundo. A outra possibilidade, que geralmente é onde acontece mais acidentes com petróleo, é no transporte, tá? Então já foi extraído, aí vai transportar esse petróleo para outra base ou para as refinarias, enfim, vai ser transportado. Nesse transporte, muitas vezes acontecem esses acidentes e acaba derramando nos oceanos. E o outro é um descarte legal. É uma pessoa lá que tem esse óleo, né, que usou esse óleo para várias finalidades, né, seja aí combustível, seja produção, por exemplo, de plástico, e aí ela, ao invés de descartar de forma adequada, de forma apropriada, não, ela descarta lá no meio do mar, certo? Acontece bastante isso. Então, é o descarte ilegal, né, ilegal porque nós temos regras para esse destino do petróleo e muitas vezes as pessoas não respeitam e clandestinamente elas vão lá e jogam no meio do mar como se... e daí? Tô jogando uma coisinha nada, né? Qual que é o problema, gente? Como o petróleo é essa substância viscosa, ele causa danos diretamente aí no mar, né? Não só contaminação da água, como contaminação dos animais marinhos, principalmente aí nos animais aves, mamíferos. Por quê? Porque esse petróleo, ele impermeabiliza a pele desses animais, tá? E das plantas também. As plantas diminuem a capacidade de fazer fotossíntese e muitas delas morrem. Geralmente esse óleo impermeabiliza a cobertura do animal, seja pele, pena, enfim, a cobertura do animal, e dificulta. Então, se é uma ave, ela não vai conseguir voar. Se é um mamífero ou até mesmo a ave, ela não vai conseguir fazer o controle de temperatura corpórea, porque ela depende dessa troca com o ambiente, ela vai fazer a transpiração. Então esse óleo, ele forma como se fosse uma película que não deixa que as trocas gasosas aconteçam, trocas gasosas e trocas de água, ela não deixa que aconteça. As aves vão ter dificuldade para voar, para mergulhar. Essa impermeabilização causa diversos danos e muitas vezes esses seres vivos eles acabam morrendo. As plantas também, com essa cobertura, dificulta a realização de fotossíntese e também elas morrem.
Peixes, os peixes fazem aí a respiração branquial. Essa água entra pela boca do peixe, então acontece uma contaminação, né? Essa contaminação é um outro efeito direto nos seres vivos que, pela absorção, pela ingestão, esse petróleo entra no animal, internamente nele, e contamina. E aí o animal também acaba, o animal ou qualquer outro ser vivo, tá? Acaba morrendo. Sem contar, pessoal, na contaminação da água como um todo, muitas vezes você fica lá, derramou uma grande quantidade de petróleo. Você tem técnicas, né? E a gente viu que o ano passado começou a surgir várias manchas pretas em toda a nossa costa litorânea e ninguém sabia de onde que vinha aquilo, né? E depois de um tempão foi visto que foi um descarte ilegal, mas assim, também não é 100% de certeza. Bom, você tem técnicas. A partir do momento que houve um acidente com petróleo, você tem algumas técnicas. Primeiro é tentar isolar, né? Tentar evitar que aquele petróleo se alastre, né? Se espalhe para várias regiões. Então eles podem colocar fazer várias formas de contenção, colocando obstáculos, levando lá canos para fazer a sucção dessa substância e muitas vezes utilizando a propriedade de combustão. Como o petróleo ele é um combustível e ele faz essa queima muito rápida, às vezes eles quando é muito grande, uma proporção muito grande, eles preferem colocar fogo para que esse petróleo suma. Claro que quando a gente está colocando fogo, a gente também tem emissão de vários gases poluentes. Então, não é a estratégia mais sábia, né? É que eles vão fazendo várias e aí eles vão testando. Se é um acidente muito grande, às vezes eles preferem colocar fogo, né? Claro que vai ser estudado e vai ser muito bem analisado qual é a melhor prática. Mas a verdade é o seguinte, a partir do momento que houve um acidente com derramamento de petróleo, todo mundo vai sofrer. E às vezes, se é um acidente pequeno, é fácil de conter e você vai ter aquela área recuperada em poucos tempos. Mas dependendo da proporção, a gente fala que não dá mais para recuperar, que a gente vai sentir aí a poluição ficou, né? Ficou nos seres vivos, a toxicidade ficou e a gente fala que ele é irreparável. Dependendo dessa proporção, se for muito grande, a gente fala que os danos são irreparáveis. Então é isso, gente. Como é um elemento muito importante, porém é um elemento de difícil extração e se ele for extravasado, ele vai promover vários danos ambientais, certo? E lembrar que quando afeta o ambiente, afeta a gente, né? Diretamente ou indiretamente afeta a gente. Então vai afetar, por exemplo, o pescador, óbvio, porque quando ele for pescar, ele não vai ter peixes. Vai afetar a gente? Sim, até falam, quando tem derramamento de petróleo numa região perto de você, ou então que o mercado é abastecido com peixes de lá, não comprem por um longo período. Por quê? Porque por muito tempo, os peixes que não morreram, eles acabaram absorvendo aquele petróleo de alguma forma. Então a recomendação é que não faça o uso de espécies marinhas por um tempo. Certo? Então, essa parte que eu queria falar para vocês, pra gente não se estender e não começar a ficar muita coisa para vocês, na outra aula a gente fala sobre o tratamento de petróleo e a gente fala um pouquinho mais aí da camada pré-sal, da política, enfim, dessa parte que é bem curiosa. Tudo bem? Pessoal, não vamos ter atividades, tá? A não ser as questões lá da plataforma Plural. Atividades da apostila essa semana estão liberadas, tá bom? Grande beijo em vocês e saudades, tá bom? Espero que possamos logo retomar as nossas atividades na escola. Grande beijo, pessoal, e até semana que vem.